E aí, amigas e amigos do Agro Newscast, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, estamos chegando numa fase muito legal do Agro Newscast. A gente olha para os outros episódios que já passaram e a gente fica lembrando quanta informação útil, quanta coisa boa a gente discutiu aqui, a gente teve a oportunidade de aprender e teve a oportunidade principalmente de transformar esse aprendizado em prática. Porque aprendizado que não vira prática não é nada. As pessoas dão muita importância para um negócio chamado inteligência. Tem muita gente inteligente que fracassa na vida. Tem muito saber, mas não faz nada com o saber. Eu tinha um professor que dizia o seguinte: você não vale pelo que você sabe, você vale pelo que você faz com o que você sabe. Então, pessoal, é o seguinte, o que a gente aprende aqui precisa virar prática no dia a dia para se transformar em resultado, dinheiro no bolso, ganhos efetivos. E é por isso que a gente recebe vocês com todo carinho. Muito obrigado pela participação de vocês. E vamos já saudar o nosso amigo Beto. Tá bom, Beto? Bom, Pedro. Vocês já perceberam, Beto? Cada dia ele vem com um boné diferente, ele vem com uma camisa. Um dia ele tá de agro verde, outro dia ele tá com aquela camisa xadrez. Eu morro de inveja. O cara tem um guarda-roupa que não acaba mais. Pessoal, eu e o Beto temos conduzido o nosso AgroNewsCast como a sequência de uma venda, e a gente já passou pela grande maioria das etapas. Eu diria que nós passamos por 90%. Agora tem um detalhe. Esse bate-papo de hoje, esse tema que nós escolhemos para hoje, ele não representa só 10%. Ele Não. representa muito mais que 10%. O tema de hoje eu diria que é o mais importante. Eu também acho. Sabe por quê, Beto? Eu aprendi que o segredo da perda de clientes, quando a pessoa chega para mim e fala assim: eu tenho perdido muito cliente, eu vou lá, vendo e não consigo vender novamente. A primeira pergunta que eu faço: como é que funciona o teu pós-vendas? Perfeito. Um cliente que se sente abandonado, ele troca você com a maior facilidade. Foi lá, fez um bom trabalho, fez uma boa prospecção, fez uma boa abordagem, mostrou produto, foi lá visitar a propriedade, pisou no barro, vendeu, achou que o relacionamento acabou. Vendeu, tá vendido. Meu negócio é vender. Falhou na assistência, falhou na sequência, deixou o cliente lá com o produto olhando para o cliente, Deixou o ele cliente solto olhando lá, para o produto, deixou o cliente solto, o negócio normalmente naufraga. O relacionamento morre aí, quando o cliente se sente abandonado. Então, Beto, para começar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse com toda a sua experiência da importância do pós-vendas no negócio agro. Ó, Pedro, tá bom? Tudo bem, graças a Deus, tá firme, entusiasmado, cada vez bom. mais feliz. Perfeito. Então, o pós-venda é a fase mais importante, né? A parte de venda, eu diria que ele é um namoro, né? Onde começa o relacionamento é a venda. Mas a manutenção do que vai acontecer depende muito do pós-venda. Essa sequência, essa manutenção do cliente, essa fidelização, ela depende do pós-venda. A venda é um detalhe, aconteceu a venda, começou o relacionamento. Né? Aliás, eu acho que vender é fácil. Sim. Manter o relacionamento é o difícil. Manter o relacionamento é o difícil. E aí nós temos que pensar o seguinte: cada propriedade ela tem sua particularidade, né? Ela é diferente uma da outra. E o pós-venda ele vai ser diferente de uma propriedade para outra. E esse pós-venda, essa manutenção, em saber como é que ele está utilizando, isso pode ser feito de diversas maneiras, esse pós-venda. Mas essa manutenção é o que vai garantir o uso correto do produto, é o que vai garantir a coleta de dados, é o que vai garantir a satisfação do cliente, né? Porque qualquer erro que tiver nesse meio do processo, você consegue corrigir a tempo. Então, o pós-venda ele é de extrema importância.
Porque eu falei, acho que eu não sei qual episódio que foi, que a primeira venda ela é importante, mas a mais importante é a partir da segunda. Você falou no episódio anterior, e é uma grande verdade. É a segunda venda que é que você começa a consolidar o negócio. Eu acho que a gente carimba o relacionamento na segunda venda, não é na primeira. E a segunda venda só acontece com o pós-venda ativo. Né? Eu vender o produto e deixar na mão do cliente sem acompanhá-lo, sem ver como é que estão sendo os resultados dentro da propriedade, não adianta. Né? Porque o que a gente observa na prática? O produtor, a maioria das vezes, ele tem tanta coisa para fazer que essa característica de analisar o que está acontecendo, muitas vezes ele precisa de um auxílio para isso. Né? E esse auxílio, essa responsabilidade é do franqueado. Ele tem que fazer isso, e para garantir mesmo é a revenda do que a gente está falando. A importância é essa, é garantir a recompra. Né? Garantir a recompra dos produtos. O pós-venda é o mais importante. Eu fico imaginando, Beto, a satisfação de um cliente que você vende para ele, aí, do nada, depois de alguns dias, ele vê você chegando na propriedade, às vezes sem ter pedido. Sim. Porque eu vim aqui para cuidar da aplicação efetiva do produto. Eu vim acompanhar se tecnicamente os seus funcionários aí, os seus parceiros de dia a dia, se eles estão fazendo bem feito. Perfeito. Não, e o pós-venda, outra coisa que tem que estar muito bem atrelado é o estoque inicial. Né? Eu tenho que atrelar o pós-venda com estoque para eu não deixar o produto acabar na propriedade. Outra coisa, o que o pessoal peca muito no pós-venda? Quando eu deixo de fazer essa atividade, de dar esse suporte após a venda, eu deixo o produto acabar na propriedade, às vezes o produtor até gostou, ele viu os benefícios, mas eu começo a Interromper o ciclo. Interrompe o ciclo. Eu começo a abrir, eu abro a porteira para o concorrente, que se chegar um concorrente que ele tem um produto similar, um produto que tem uma característica muito parecida, ele vai comprar porque ele não conseguiu te encontrar. Então, o pós-venda é o que vai construir aquele relacionamento com o produtor, é o que vai garantir os resultados, né? E é o que vai garantir essa recompra. A manutenção do cliente ela tem que ser feita pelo pós-venda. Né? E aí você não está mais naquela fase, e essa fase é mais gostosa. Você não está naquela fase de apresentar produtos, você está naquela fase de colher resultado. Né? E colher resultado, independente de qual resultado seja, se foi muito bom, se foi bom, ele é bom. Você começa a participar do crescimento da propriedade, isso é interessante. Então, e o produtor ele vê isso, aquelas modificações que estão acontecendo, aquelas melhorias dentro da propriedade, melhoria de resultado, ele sabe que está atrelado ao teu serviço. E aí você começa a solidificar esse relacionamento. Pós-venda é a chave. E a melhor oportunidade de fazer novas vendas é o pós-venda, é quando você está lá dentro. Exatamente. Você percebe uma demanda ali, você está fazendo o seu trabalho de pós-vendas, que o cliente tem, às vezes, até a sensação que não pagou por aquilo. Sim. Ele fala, puxa vida, eu paguei pouco pelo que eu estou recebendo de suporte. Né? E aí você olha ali, viu uma oportunidade. Ô, seu Antônio, o senhor viu ali o que está acontecendo? Ali, ó, eu tenho um produto para aquilo. Exatamente. O pós-venda ele vai gerando mais oportunidade. Né? Talvez eu entre na propriedade atendendo somente um viés ali dentro. Estou atendendo somente a parte produtiva, na parte da engorda. E de acordo que vem o resultado, às vezes o produtor naquele primeiro momento, naquele primeiro contato, aquela venda quando foi feita, ele é um pouco mais retraída. Não, vamos utilizar nesse... Às vezes ele fala, não, vou utilizar só nesse lote para a gente conhecer o produto. E o pós-venda vai garantir que você vai entrar na propriedade toda. Né? E a partir do pós-venda, igual você falou, eu começo a ver as oportunidades, eu começo a observar as dores dentro da propriedade, às vezes não tem nada a ver com o que eu estou vendendo, mas eu já começo a ter voz ali dentro. Essa relação de confiança ela começa a crescer. E isso é interessante. E a ideia do franqueado, ele não pode ser só o vendedor. Por que o nosso produto, a venda, nós temos franqueados que faz venda por internet, mas é uma venda que ela é bem mais morna. Você não tem acaba não tendo esse relacionamento. Quando eu faço uma compra, por exemplo, eu faço direto num canal de internet, por exemplo, eu não tenho
esse tipo de serviço, não tem como eu garantir se o produto está indo... Porque às vezes eu nem conheço o produtor. Então não tem como eu garantir como é que está sendo feito, qual que é o resultado, qual que é a realidade daquela propriedade. E aí só se torna venda. Essa venda, geralmente, ela começou e morre praticamente, morre logo ali, né? E o pós-venda é o que vai garantir faturamento para o franqueado. Agora, Beto, vamos falar de pós-vendas na prática. Então, vamos centrar primeiro o nosso foco no gado de leite, Tá. né? Fui lá, fiz a venda do agroleite, coloquei alguns produtos ali relacionado ao gado de leite. Tá. Em quanto tempo é bom que eu volte? Ó, eu gosto, isso vai depender muito, Turquinho, do tipo de propriedade. Ok. Né? Primeira coisa que o franqueado tem que ter, se ele for fazer um retorno uma única vez, sempre retornar antes do produto acabar. Ok. Então ele tem que ter, primeira coisa, Tem que ter controle para saber, controle do estoque. Isso aqui não dura até daqui tantos Exatamente. dias. Uma coisa que ajuda muito o produtor ele peca muito em controle de estoque. Isso em tudo. Né? É muito comum um produtor ligar numa loja agropecuária e falar assim, eu preciso de ração Agora. para hoje. Para agora. E às vezes a loja ou o fabricante fala, não, para hoje eu não consigo te entregar. Não, mas minha ração está acabando agora. Me arruma um pouco aí, desespero. Exatamente. Desorganização. Isso acontece demais. Normal. Né? Normal. Então, o primeiro ponto que você ganha com ele, começa a controlar o estoque. Né? Independente de qualquer atividade. Então, o que acontece muito? O franqueado, qual que é o feeling que ele tem que sentir? O que ele tem que sentir? Qual que é o sentimento que ele tem que ter? Primeira coisa, qual que é o desafio dentro daquela propriedade? Tem propriedade que eu tenho um pouco mais de desafio quando eu falo em propriedade mais tecnificada. E essa propriedade, quando ela é mais tecnificada, o ajuste, o ajuste ele é muito mais fino. Eu faço um ajuste mais fino, então essa propriedade talvez eu tenha que retornar mais cedo e mais vezes. Né? E aí eu faço igual, por exemplo, um franqueado ligou para mim semana passada e falou, ó, fechei numa propriedade, a propriedade são 100 animais, produção 4 mil litros dia, alguma coisa assim. Quando é que eu volto lá? Eu falei, semana que vem. Você vai voltar lá semana que vem, para garantir que... Porque ele fez um investimento bom, né? Eu tenho que garantir que ele está usando o produto de forma correta. Ali é uma fazenda que a porteira está aberta, você chega lá, eu tenho concorrentes lá dentro, então eu tenho que ter um diferencial ali dentro. Né? Mas quando eu falo em propriedade leiteira, a frequência ela acaba tendo que ser medida de acordo com a venda, né? De acordo com o desafio, mas no mínimo um mês. Dentro do mês você tem que voltar lá, você tem que retornar. E quando eu faço retorno somente dentro do mês, eu falo, eu vou voltar uma semana antes de acabar o estoque. Né? Mas durante esse período, eu não deixo de falar com o produtor. Pelo menos uma vez por semana, liga para ele. Ou para quem está tratando. E aí, como é que está? Está dando certo? Como é que foi a aceitação pelos animais? Porque tem uma coisa que eu gosto de falar muito. No papel, o papel aceita tudo. É a hora que eu faço uma dieta. O desafio é fazer a vaca comer. Fazer a vaca comer, que eu falo, não que ela não coma, não é isso. A hora que eu coloco o produto no coxo, eu quero saber como é que foi a aceitabilidade. Elas aceitaram bem. Porque às vezes pode acontecer, eu não sei, inicialmente eu não sei como é que é essa ração, como é que está essa dieta. Mas em uma semana já dá para saber. Em uma semana já dá para saber. Como é que foi a aceitabilidade, está dando certo. O operacional, como é que está o operacional para você adicionar o produto, tranquilo. precisa modificar. Essa conversa dá uma segurança ao produtor. Cara, eu não estou solto aqui, eu não comprei um produto, esse cara vai voltar só para me vender de novo. Não. Então, por exemplo, eu estou na propriedade, eu fiz a venda, retorna lá antes de acabar o produto. Okay. Uma semana, 5, 3 dias antes de terminar vale o produto. Para todos. Vale para leite, vale para corte, vale para tudo. Vale para tudo. Mas, isso eu vendi para um mês, né? Claro. Mas durante esse mês, mantenha contato com o produtor e, se possível, com quem está tratando. Né? Ou com o gerente. Agora, quando eu faço uma venda que é para mais de um mês, aí eu tenho que ter na minha rotina que eu vou estar naquela propriedade no mínimo de 30, eu gosto de voltar sempre a cada 20 dias. Né? Ô Beto, uma dúvida, a prática hoje, eles preferem telefone ou mensagem? Ou isso varia de produtor para produtor? Isso varia muito de produtor para produtor. Se for mensagem, mande áudio. Não manda texto? Não manda texto.
O texto ele tem o áudio, ele fica mais fácil dele entender. E ele gosta de áudio, E ele troca gosta de áudio, ele troca áudio, Tá. mande áudio. Né? Porque o que pode acontecer? Depende da região, eu não vou conseguir falar no telefone naquele momento. Ele está trabalhando, quero telefonar às vezes no momento que ele não pode atender, deixa um áudio. O que eu não gosto do texto? O texto é muito mais, às vezes, por interpretação. Isso. Né? Então, às vezes, você manda um texto num formato. Já aconteceu muito, eu mando um texto, a pessoa manda, você acha, putz, será que ele está bravo? Será que não? Às vezes é porque, às vezes, do formato que A você... forma de escrever interfere na... né? E geralmente o pessoal usa muito pouco ponto de exclamação, então assim, mande texto. Né? Manda o texto, explica, vê se ficou alguma dúvida. Mas eu gosto muito. O áudio, hoje a mensagem, o WhatsApp, vamos falar no geral, ele é muito bom que você acaba documentando a conversa. Verdade. Isso eu tenho, mas liga, se puder ligar, ligue também. Né? E quando for mandar, mande áudio, conversa, manda explicando se precisar, ficou alguma dúvida. Mas é interessante. Começou a trabalhar, a primeira semana já entra em contato. Não deixe esfriar esse relacionamento. E no caso específico do corte, tem alguma mudança do gado de corte? O gado de corte, esse relacionamento ele acaba sendo o mesmo, né? Essa frequência. O que vai alterar são os pontos de observação. Sim. Né? O gado de corte, ele tem uma particularidade que é o seguinte: o resultado eu vou ter no final, quando eu for abater esses animais ou quando eu for fazer uma pesagem. Algumas propriedades, eles têm a prática de fazer a pesagem periódica perfeita. Essa daí... Ótimo, eu vou aproveitar essa pesagem. Mas não é a maioria, né? Não é a maioria e talvez não é o desejado. Porque a hora que eu movimento o animal no curral, isso gera um estresse, isso gera perda de peso. Né? Esse estresse ele vai me gerar um certo prejuízo, porque o animal acaba perdendo peso. Então, hoje, a grande maioria dos confinamentos pesa os animais na entrada e na hora de ir para o frigorífico. Né? Então, no caso do gado de corte, é bom estar lá, você ir periodicamente, pelo menos uma vez por mês. Eu fiz uma venda para um processo de 120, 150 dias. Eu vou fornecer o produto durante esse período de confinamento. Acompanhe o confinamento. Vai lá ver como é que está. Sai um pouco fora da caixa. Não fica preocupado com o produto. Vai ver como é que está a dieta. Como é que está o tamanho de partícula de volumoso. Como é que está a limpeza de bebedouro. Como é que está a condição de barro, porque tudo isso interfere dentro do resultado. E a gente não está falando do resultado só do produto, é no resultado da engorda no geral. Né? Durante o uso, o que dá para apontar, por exemplo, no caso do agroengorda? Ele é um produto que ele evita muito a acidose metabólica, e isso reflete muito em problema de casco. Então eu consigo, quando eu tenho lotes parceiros, um do lado do outro, e um usando e o outro não, dependendo, isso lógico, geralmente você pega o confinamento, a dieta, densidade energética um pouco mais alta, então eu pego lotes, um ao lado do outro, lotes vizinhos, quando eu tenho um lote tratado e outro não, você começa a observar a diferença e durante o processo de engorde você começa a apontar condição corporal, você começa a apontar consumo de alimento, você consegue apontar problema de casco, você vê se o lote tem problema de casco, o lote tratado não tem. Você usou a expressão acidose. Acidose. O que vem a ser, Beto? Acidose metabólica é o seguinte: quando eu tenho um distúrbio metabólico, por exemplo, quando eu eu forneço uma quantidade de energia na dieta um pouco mais alta. Ok. E eu não consigo metabolizar essa energia, eu provoco um distúrbio metabólico que geralmente ele provoca uma acidez elevada. Essa acidose, ela pode chegar a ter um processo infeccioso, mas a primeira coisa que ela faz é o animal, para tentar controlar essa acidez, ele para de comer. Ele diminui o consumo de alimento. E essa diminuição de consumo de alimento vai refletir no ganho de peso. A hora que eu passo por um processo que eu pego inflamatório, que vai para os cascos, eu começo a ter animal mancando. Isso tudo está ligado à dieta. Às vezes uma dieta que ela foi balanceada, talvez de um formato errado, né, de uma forma talvez incorreta, ou uma dieta que eu preciso da densidade energética mais alta mesmo, mas eu não protegi o animal para receber essa densidade energética, o produto vai ter esse papel, né? Então eu consigo evitar essa acidose, e a acidose ela reflete muito no consumo. E às vezes aquela propriedade não faz o controle de consumo, ele observa, o animal não está comendo, o animal ou diminui mas se não faz, uma das coisas que reflete é casco, o animal começa a mancar, né? Começa a ter problema de casco. Então, esse é um dos apontamentos que eu consigo ver na prática. Esse lote que não come
eu vou falar na prática, o confinamento que eu atendi, usando água engorda, a dieta, a densidade energética bastante alta. Para quem conhece, a gente estava trabalhando numa dieta total com NDT em torno de 62%, 63%, que é bastante alta. Os animais não tratados, a gente tinha, no lote, num período de 120 dias, não tratado, eu tive 12 animais com problema de casco. E do tratado eu tive, acho que 2 ou 3 com problema de casco, Sim. com a mesma dieta. Eu vou conseguir proteger todos? Não, mas eu consigo diminuir. E aí pergunta, mas esses animais vão para abate? Qual que é o problema dele ter um problema de casco? Né? Eles vão ser abatidos. O problema é o seguinte, a hora que eu tenho um animal que ele tem dificuldade, problema de casco, ele passa a ter dificuldade para andar. Então, esse animal, de manhã, para ele levantar, ir para o coxo comer, sair do coxo, ir beber água, isso ele está com dor. Então, esse é um animal que ele vai ganhar menos peso. Vai ganhar menos peso. Está sofrendo. Está sofrendo, né? Então, o produto, ele consegue... Então, tem coisas no pós-venda, no confinamento, que eu vou observar isso no visual, e é no empírico mesmo, eu vou estar junto com o produtor e eu vou apontar isso para ele, tem menos animais com problema de casco. Você está vendo que esse lote está comendo um pouco mais, e você vai ver que ele vai converter muito melhor. Então, isso tudo no pós-venda eu consigo observar. E aí, o pós-venda, eu não vou ficar focado só no produto. Eu tenho que olhar para a propriedade como um todo, né? E a partir daí começa a surgir Você vai se tornando um consultor da propriedade. E aí começa a surgir um monte de oportunidade. Oportunidade fantástica. Exatamente. Agora, Beto, uma curiosidade só. A gente sabe que o frigorífico aproveita tudo do boi, né? Sim. Eu lembro, uma época, eu já te contei, uma época que eu prestei serviço para frigorífico, o pessoal falava que não aproveitava, a única coisa que não aproveitava era o berro, mas deixava gravado. É verdade. Eu te pergunto, o frigorífico avalia casco? Não, porque eu sei que o casco é utilizado. Não, o casco ele não avalia, né? Mas a questão do casco é justamente mesmo que ela vai interferir no ganho de peso. E ele é um indicativo de que está com algum problema. E aquela história da pedra na vesícula, é verdade? Que a pedra na vesícula é caríssima, que vende para o Japão. Me parece que para fazer um colírio oftalmológico, para fazer a parte de medicamento. E vende por uma fortuna. Eu lembro que, eu não sei como é que está hoje, mas era o mesmo preço da grama do ouro. O boi é um animal espetacular, né? Você tem um mercado, a hora que você faz um abate, por exemplo, na fazenda mesmo, vou abater um animal. Quem mata, a primeira coisa que ele olha, vê se tem alguma... Pedra na vesícula. Vê se tem a pedra. Que interessante. Agora, Beto, você sabe que, assim, né? Eu lidei a vida inteira com vendedor, né? E eu percebi o seguinte, o vendedor novo, ele me dizia assim, se eu ficar o dia inteiro fazendo pós-venda, eu não vendo. Olha que interessante. O vendedor experiente falava assim, quanto mais eu me dedico ao pós-venda, mais a minha carteira fica sedimentada. Sim. Mais o meu cliente me indica para outros clientes, menos eu trabalho. Então, quer dizer, eu acho que a experiência fala mais alto sempre. Fala. Né? E eu observo uma coisa. À medida em que você é bom no pós-venda, a carteira começa a trabalhar para você. Exatamente. A sua carteira de clientes, ela cresce meio que organicamente. Então, é um erro muito grande a pessoa achar que fazer pós-venda é perda de tempo. Não, pós-venda é o que vai solidificar, é o que vai gerar negócio. Igual você falou, às vezes o pós-venda bem feito... o que o franqueado, o pós-venda, ele pode ser feito por telefone, vai ter momentos, igual a gente falou, vai ser feito por telefone, ou isso não demanda quase nada de tempo. Isso é um bate-papo, é uma coisa que se resolve rápido, que você pode estar com o celular, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar numa fazenda. Se eu estou saindo numa propriedade que acabei de visitar, estou fazendo pós-venda. Né? E o pós-venda é isso mesmo, é o que vai solidificar o negócio. É o que vai manter... Tem vendedor amigo meu, por exemplo, isso eu precisava de um produto para uma fábrica que eu dava consultoria. E eu fui procurar uma empresa que eu já trabalhei, que eu conheço bem os produtos, que vende matéria-prima para essa fábrica. E eu cheguei nesse cara que ele faz a parte comercial e técnica. Ele falou, Beto, eu não vou te atender, porque eu não vou conseguir te dar o pós-venda. Eu estou
Você imagina o vendedor chegar nesse ponto e falar assim, cara, eu estou de um jeito que eu não consigo te dar o atendimento que você merece. Né? Então, eu não vou te vender, eu vou te indicar outro. Sabe? Então, isso, sim, se ele chegou nesse padrão, você imagina, ele já está com a carteira fechada. Igual ele falou, se você quiser que eu venda e eu não vá lá, é o diferente. Né? Aí, naquele momento, eu falei assim, eu falei, o nome dele é Lucas, falei, Lucas, eu não vou fazer isso porque não é para mim, isso é para um cliente, um terceiro que pediu uma indicação e eu pensei em vocês. Né? Então, eu não posso deixar ele sem atendimento de vocês também. Não, então eu não posso atender. Mas o pós-venda é isso. Ele vai gerar mais, ele vai criar mais negócios para quem está trabalhando. Porque aquele produtor satisfeito, ele quer disseminar aquilo. Ele quer que o vizinho o utilize. Se o cara é do leite, por exemplo, e está todo mundo entregando para o mesmo laticínio, ele quer que o vizinho dele também aumente. Ele quer, porque talvez ele consiga ter um preço melhor no produto naquela região. Não, nós passamos a entregar mais leite, um leite de melhor qualidade. Isso vai muito também da negociação deles, mas isso gera muito negócio. Ou seja, não faz nenhum sentido eu ficar o dia inteiro na rua, correndo atrás do novo e abandonar os antigos. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Né? A gente tem que pensar o seguinte, uma coisa que eu gosto muito de usar, que a gente já falou bastante aqui, o relacionamento que esse produtor tem, a gente tem que utilizar ele, relacionamento com os... E o pós-venda, a hora que eu faço um trabalho bem feito, o produtor ele tem muito medo de indicar uma coisa que ele não conhece, porque ele sabe que você vai chegar lá e vai falar em nome dele. Eu vou falar em nome do produtor tal. Eu chego no vizinho dele, eu chego na cidade, numa loja agropecuária. Já aconteceu, por exemplo, de franqueado fechar negócio com cooperativas, porque o produtor que era cooperado indicou para ele na cooperativa. O produtor chegar e falou, vai na cooperativa que os cooperados vão gostar do produto. Né? Então, assim, faça o pós-venda bem feito. Não deixe de fazer o pós-venda. O maior erro é vender e virar as costas. Isso aí não dá sequência. Isso tem que ser um casamento. O relacionamento consultor, vendedor, cliente, isso tem que ser um casamento. Né? Agora, Beto, voltando no aspecto prático, como é que funciona isso quando a venda é o fertilizante? É o agrofolhas, por exemplo. O fertilizante a gente consegue observar, o fertilizante nós vamos ter, é um período um pouco mais curto. Né? Quando a gente fala de uma lavoura, de uma cultura anual, por exemplo, esse pós-venda, ele vai ser... Eu fiz um produto, eu fiz a venda do Folhas Completa. O Folhas Completa, a gente vai falar um pouco de produto, ele é um produto que tem nitrogênio, fósforo, potássio, vai ser aplicado de forma foliar, mas o que acontece? Esse produto ele vai ter as datas de entrada que o produtor ele vai fazer o uso, ou ele vai, na hora que ele vai fazer a aplicação naquela determinada lavoura. A hora que eu faço a venda, eu vou fazer a venda de formato antecipado. Geralmente ele está programando, ele vai fazer o plantio, ou ele acabou de plantar e vai fazer a entrada de um fertilizante desse na hora que for fazer a aplicação foliar. O pós-venda, diferente da parte de nutrição, que você vem um dosador, a quantidade está especificada, quando a gente fala na parte de lavoura, a gente está falando de tamanhos de áreas diferentes, aplicadores diferentes. Né? Então, a gente tem a questão da cauda que vai ser aplicada. Então, tem equipamento que consegue aplicar uma cauda de 150 litros por hectare. Eu tenho um equipamento que a cauda é um pouco maior, eu aplico 250 litros de cauda por hectare. E é o que acontece. O pós-venda, no caso do fertilizante, o dia que ele for aplicar, vá lá. Ajude ele a regular o equipamento. Participe. Mesmo que você não tenha tanto, vai lá aprender como é que regula o equipamento. Vai lá, acompanha ele. Vê como é que ele está fazendo, porque tem uma métrica de qual que é o momento que eu vou pôr o produto na mistura. Acompanhe isso, acompanhe a aplicação. O pós-venda na parte de fertilizante é bom, pelo menos a primeira aplicação que ele for fazer. Acompanhe, dê suporte, esteja junto do produtor e faça e esse acompanhamento você pode periodicamente, quando você voltar, mostre para ele como é que está aquela área que foi aplicado o produto. Se tiver uma área que não foi aplicado, faça os diferentes, tire foto, monte relatório. Relatório é um negócio bastante legal. O produtor de grão, o pessoal da agricultura gosta bastante de relatório. Né? Mostra, ele é uma pessoa geralmente um pouco mais técnica, gosta mais de número.
Então mostra uma área que não foi aplicada, uma área que foi aplicada. Colete os dados de como que foi no ano anterior produção por hectare, que esse vai ser o marco zero de quantas sacas a mais nós vamos produzir esse ano, né? Então é um pouco diferente, porque tem alguns processos diferentes, mas participe desses processos. Quanto que vai ser feita a aplicação? Então esteja lá no dia da aplicação. Então ele vai ter que regular o equipamento, vai regular os bicos, vai regular a vazão. Participe. Ah, eu nunca fiz isso. O franqueado pode falar. Não, mas vai lá para você aprender. Você pode até falar com o tratorista que está lá, não, me ensina como é que faz. Porque no próximo você vai fazer, você vai conseguir dar uma ajuda, porque é coisa simples, né? Mas participe dos processos. O pós-venda, porque esse período da lavoura, vamos supor, ele plantou soja. Ele tem um período curto, onde ele vai fazer essa venda. Geralmente esse produtor depois ele vai plantar, ou ele vai fazer uma safrinha de milho, e posteriormente talvez um sorgo. Ou ele, por exemplo, ele vai plantar a semente depois de fazer cobertura. E nós temos produto para tudo, então acompanhe, esteja presente com ele lá. Ele plantou soja, vai colher, eu preciso plantar uma rosezinha para fazer cobertura para o próximo plantio direto. Você está ali, você tem a semente, está disponível. E esse pós-venda gira muito, cria oportunidade, né? Tem a diferença dos animais. Os animais a gente pensa que você vai tratar praticamente o ano inteiro. E o pessoal da lavoura é uma coisa mais periódica. Então, esse momento talvez você tenha que estar mais presente, né? Mas o diferencial é esse. Pós-venda é pós-venda. Não tem, sempre. O negócio é estar lá, o negócio é estar lá, presente. é saber com o que ele está trabalhando. Se intere do que é. Vai plantar milho, se intere qual que é o ciclo do milho, né? Para que ele vai usar esse milho? É para fazer uma silagem, é para colher grão? Se intere do negócio dele. Se é para silagem, como é que você vai medir? Eu vou medir em quantas toneladas de massa para fazer silagem por hectare. Quantas toneladas que produziu a hora que eu pico o pé inteiro, a planta, a espiga, tudo. É para grão, então o que eu vou medir? Quantas sacas eu estou produzindo por hectare? Né? Então se intere do negócio dele, né? Aí vendi um sistema fotovoltaico. Chegou a próxima conta, vou lá participar da foto. Da alegria, né? É lógico, é lógico. O consumo foi a nada. Exatamente. Então você pega o sistema fotovoltaico, por exemplo, esse é o mais fácil de acompanhar, né? Esse o sistema fotovoltaico é um negócio que ele gera muita economia para a propriedade. É na hora. É que nem cirurgia bariátrica. Exatamente. Baixa os índices. Exatamente. Todos, imediato. É na hora. Então, o que eu acho interessante da fotovoltaica, que eu acho que o franqueado ele tem que ter uma visão um pouco diferente quando a gente fala no meio rural. Cara, aproveita as placas para montar algo. Eu posso ter uma estrutura de cobertura usando as placas, por exemplo. Eu posso aproveitar, ao invés de eu fazer ela rasteira, né, tem uma propriedade de vizinha nossa que ele fez, ele colocou energia fotovoltaica. O que ele fez? Ele construiu um barracão para guardar o trator, equipamento, a cobertura toda a placa solar. Placa solar ele tem a estrutura metálica. Ao invés de colocar a rasteira no chão, ele levantou a estrutura, as placas do jeito que são instaladas e guarda equipamento embaixo. Muita gente está fazendo estacionamento, né? Sim. Com placa fotovoltaica cobrindo o carro. Não, você tem vários, você pega lá embaixo do supermercado Trídico. Vou falar nomes, não tem problema. Não. Estacionamento, placa fotovoltaica. Você pega aqui na Murchi Johnson, aqui em Rio Preto, quem conhece o Boi Bom, estacionamento. Olha, verdade. Então, assim, tem bastante coisa chegando nesse... Prever, né? Em cima das salas de velório ali, gerando energia, né? Então, quer dizer, é um negócio inteligente, produtivo. Exatamente. Agora, aquela história, imagina a oportunidade, eu fico pensando, né? Uma pessoa que vende um sistema fotovoltaico e não vai lá para comemorar a conta de luz, né? E abandona, não faz esse pós-venda do acompanhamento. Né? Consórcio, resultado de assembleia. Cara, mesma resultado coisa. de assembleia. Quantos foram contemplados naquele grupo? Que percentual que está o lance? Olha, o percentual aqui está em X%. Vai lá conversar.
Ou seja, tudo que for oportunidade Tem que aproveitar, de voltar Pedro. na presença do cliente, manter o relacionamento aceso e transformar aquilo numa amizade, transformar aquilo numa rotina, né? É a oportunidade que precisa ser aproveitada. Ó, aconteceu na minha vida, muitas vezes aconteceu daí em propriedade que era cliente meu, que eu nem falei de produto. Fui lá para almoçar, né? E às vezes acontece pro produtor ligar, Beto, onde você tá? Não, vem para cá pra gente almoçar junto. Isso, que coisa boa. É assim, acaba, não fui lá para vender. E às vezes eu não vendi nada, não foi, é questão do relacionamento que se criou. E você acha que esse produtor, na hora que ele precisar de alguma coisa, ele vai ligar para quem? Ele liga para mim. Porque ele sabe, mesmo que for uma coisa que não tá na minha carteira, não importa. Ele sabe, ele confia em mim. Ele sabe quem que eu vou, para onde que eu vou direcionar ele. Pós-venda tem a ver com disponibilidade. Exatamente. Né? Você está disponível para aquele que te prestigiou, né? É isso aí. Já dizia o francês lá que escreveu O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, o nome dele é esse. Ele falava o seguinte, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas. Cativou uma vez, vendeu, você é responsável por aquele cliente, né? Ele está na tua carteira e não é à toa. Você tem que cuidar dele, você tem que preservar aquele cliente junto com você. Ó, aconteceu uma coisa, eu prestei serviço na época aqui numa empresa em Rio Preto, na parte de venda. Eu fazia esse atendimento de campo, e isso foi 2016. Já são aí 7 anos, né? 7? Não, mais 8 anos já. 8 anos. Ano passado eu fui lá para comprar, alguma coisa. E eu cheguei lá, eles estavam falando de mim. E falando assim, ó, o Beto, quando estava aqui, era dessa forma que ele fazia. Nós ele atende falando de 8 anos. 8 anos. E assim, então tem coisa, o que a gente tem que pensar? Que tem coisa que a gente faz, quando faz bem feito, e esse acompanhamento, isso marca. Isso marca o produtor, marca quem é, às vezes, o dono do negócio. Isso é um negócio que solidifica o que a gente vem falando. E é isso que a gente precisa. Hoje, o franqueado ele tem muita preocupação o seguinte, quais são meus concorrentes? Eu falo, cara, concorrente é a melhor coisa que tem. Porque esse cara, muitas vezes, você não pode pensar em ser só o vendedor. E o concorrente hoje, a gente conhece os concorrentes. A gente vê muita relação de compra e venda, acabou ali, acabou. Você tem que ter um diferencial, né? Às vezes o produtor vai falar assim, ó, eu não compro de você, porque quando fulano vem, eu não compro do concorrente, porque quando você vem aqui, cara, a gente bate um papo, a gente, sabe? É outra coisa que vai além. Um pensa só em venda, o outro no relacionamento. No relacionamento. Então o franqueado, às vezes ele pergunta muito, quais são meus concorrentes? Primeiro que o Brasil é muito grande, eu falo, eu vou te dar alguns, mas você tem que levantar. Tá? Às vezes tem um concorrente regional que eu não conheço. Mas você não preocupa com esse cara. Né? Esse cara, o relacionamento seu como produtor é que vai ser o diferencial. Se preocupa em fazer bem o teu trabalho. Exatamente. Se preocupe em fazer bem o seu trabalho. E seja técnico, sabe? Vai ter momentos que você vai brincar com o produtor, ser natural, mas seja profissional naquilo que você está levando para ele. Né? Até uma coisa, a gente já falou aqui, né, que aquele produtor que falou, esse pozinho milagroso. Isso, né? O pozinho milagroso. Até quando o franqueado me ligou para me contar, eu falei assim, quando o cara falar isso, reforça com ele. Não é milagre, é tecnologia. Nós temos tecnologia. Né? E essa tecnologia, ela é muito bem mensurada, que é para dar resultado. Essa tecnologia, ela tem que ser aplicada. E a aplicação dela vai depender do produtor, que vai depender do pós-venda para ele fazer essa aplicação correta. E o resultado vai depender disso tudo junto. Né? Então, o pós-venda, ele é essencial. Você sabe, Beto, que uma vez eu estava num evento de seguros. Era um time de especialistas em venda de seguro de transporte de carga. É muito técnico, né? E aí teve lá o rapaz que foi o campeão nacional, era uma convenção, ele foi homenageado, ganhou uma viagem, né? Aí o cara que estava lá no microfone, né, eu ia fazer palestra depois, eu só prestando atenção, o cara falou assim, qual é o segredo do teu sucesso? Perguntou para ele. Ele falou, o segredo do meu sucesso é o seguinte,
Quando acontece um acidente com uma carga de um cliente meu, eu quero chegar antes da polícia e do guincho. Perfeito. Eu quero estar lá antes da polícia e do guincho. E quando eu estou fazendo uma venda nova e peço licença para o meu cliente para socorrer um sinistro, um acidente, até para esse que eu estou vendendo, pega bem. Olha que inteligência. Qual é o suporte. Exatamente. Ou seja, ele vive de pós-venda, ele vive mais de pós-venda, porque a venda depois acontece. Se ele chega antes do guincho, ele tá lá, o cliente vai ligar para ele fala, não, o senhor fica tranquilo que eu já tô aqui. Rapaz, o cara fala, esse é meu corretor. De quem que ele vai comprar um seguro no futuro? Dele aí. Então tá aí, né? É o segredo da gente entender na essência a importância do que é esse negócio chamado pós-venda. E às vezes, recentemente o franqueado me ligou e falou, ele passou a situação de uma propriedade que ele conseguiu fazer venda. É uma propriedade importante na região. Importante mesmo, questão de números. Quantidade de animais, quantidade produzida, a relação produtividade por hectare. É um cara que ele é importante, né? E aí ele me passou tudo, eu cheguei, liguei pro produtor, conversei com ele. Isso é uma coisa que é legal também. Quando precisa, a equipe técnica reforça, liga para ver. Então, assim, o franqueado ele tem a gente como ferramenta, né? E aí eu fiz esse retorno e quando eu retornei pro franqueado, eu falei, você tem que estar lá semana que vem. Você não deixa esfriar esse negócio. Esse cara é de extrema importância. Ele falou para mim, nossa, Beto, mas dá 120 quilômetros aqui. Falei, cara, se você for pensar nisso, você não pode nem vender para um cara desse. Se ele está 120, um produtor desse, 120 km vira 10 com a quantidade de oportunidade que vai surgir através dele. E é isso que ele tem que pensar. Se der certo nesse produtor, eu estou trabalhando, se eu fizer um trabalho correto com ele, a oportunidade que ele gera, esses 100 km não é nada. Então é isso que o franqueado ele tem que pensar. Ele tem que sair dessa relação, só vendi, pronto, acabou, não entrei. Você não está lá dentro, você vendeu, ele não é cliente seu ainda. Vendeu, a primeira venda ele não se tornou seu cliente, você tem que pôr isso na sua cabeça. Ele não é seu cliente ainda. A primeira venda é acidental. A primeira venda é acidental. Acontece por vários Às vezes ele motivos. compra porque ele gostou da conversa. Ou até para ficar livre. Até para ficar livre. Mas a segunda exatamente. Tem que ter gostado. Tem que ter gostado. Então, a primeira venda, vá, acompanhe, faça o marco zero, que a gente falou outras vezes. Sim. Ponto de partida. Ponto de marco partida. Zero. Esse marco, ele tem que ser muito bem feito. Quer ver um erro que aconteceu, que é muito comum, quando a gente falou questão de bonificar, né? A bonificação, na verdade, ele é uma venda, mas quem está pagando é o franqueado. Né? Ele bonificou um produto que ele pagou. Isso. Então, eu entreguei o produto na mão do produtor. O maior erro que tinha era franqueado fazendo a bonificação e não fazendo a pós-venda da bonificação. Não acompanhando o que ele bonificou. E aí ele voltava daqui 30, 40 dias depois que o produto acabou e falava, aí como é que foi o produto? O produtor falava, não sei. Não sei, não usei. não sei, eu usei, acho que foi bom. Cara, aí é pior ainda. Então, o pós-venda ele tem que acontecer na venda. Se você Gozado, né? Bonificou. Tirou do bolso dele. Tirou do bolso e não acompanhou, jogou dinheiro fora. Então, são coisas, o pós-venda, você optou por fazer a bonificação, quero fazer a entrada nessa propriedade. Esse você tem que acompanhar quase que diário. Esse você tem que ligar direto. Né? E na venda também. Né? E essa relação que você cria com o produtor, que você vê, ele percebe que você está preocupado com o negócio dele, você está preocupado com o que está acontecendo na propriedade, ele fala, não, esse aqui não é só mais um vendedor. Né? Ele está aqui para me auxiliar mesmo, para trazer resultado. Né? Mas é isso, pós-venda tem que ser feito. Pós-venda não tem chance. Se você quer ter sucesso na franquia, se você quer ter sucesso no mercado, faça um pós-venda bem feito. E Beto, eu estava pensando aqui, dá para fazer pós-venda até de quem deixou de ser cliente, né? Claro. Às vezes a gente fala assim, não compra mais de mim? Vizinho ali, não vou passar lá. Passa. Não comprou mais? O que aconteceu? Entenda por que aconteceu. O que aconteceu? E às vezes nesse momento, o produtor, o que a gente vê, o que é muito comum? Isso aconteceu recentemente de produtor falar, não funcionou. E aí você começa a conversar,
ele fala, não, eu não usei direito, porque faltou pós-venda. É. E às vezes você fala, essa propriedade não compra mais de mim. Vai lá entender o que deu errado. Por quê? E aí talvez nessa oportunidade de conversa, você pode até fazer uma condição diferente, falar, não, então vamos fazer diferente esse mês, ou oferecer outro produto dentro da propriedade, né? Mas não deixa, esse relacionamento, ele não precisa acabar. E o que acontece? Às vezes esse produtor utilizou, não teve resultado e você está atendendo o vizinho dele. Às vezes o resultado do vizinho, ele volta a ser seu cliente. Isso. E às vezes ele fica com vergonha de te ligar. É. E você fica com vergonha de passar nele. Porque não comprou mais. Porque não comprou mais. Ou seja, Esquece, é um jogo bobo, né? É um jogo bobo. que não tem ganhador. Exatamente. Vá, não tenha vergonha. E o pós-venda, faça bem. Eu vou repetir sempre isso. É. Agora, alguns colegas, Beto, eles perguntam o seguinte, né? Como é que eu posso medir se eu estou fazendo um bom pós-venda? Tem alguma medida exata ou é a tua sensibilidade de olhar para a carteira e falar, ó, eu estou me relacionando bem com todo mundo? Como é que eu meço isso? Se o meu pós-venda está dando uma boa repercussão no resultado da minha franquia. O pós-venda ele vai dar uma ótima repercussão na hora que eu tenho compra recorrente. Isso. Você fala, meu pós-venda está funcionando. Mas durante o meu primeiro pós-venda, eu vou, aí é mais esse sentimento mesmo, né? Mas isso você consegue. Esse é o momento que você está conhecendo o produtor. Você está criando uma aliança com ele. No primeiro pós-venda, primeiro mês, né? O resultado vai vir nas compras e nas oportunidades que vão se abrir dentro daquela propriedade. O pós-venda vai abrir muita oportunidade dentro da mesma propriedade, né? Então, eu acho que a melhor forma de medir é a quantidade de negócios que começou a me gerar esse pós-venda. Né? Eu acho que não tem medida melhor. Não precisa ter um controle disso. Não precisa ter um controle disso. Mas é autocrítica. É autocrítica. Autocrítica, ó. Deixa eu olhar para as propriedades que eu já visitei e já frequentei. Continuo tendo um bom relacionamento exatamente, lá, perfeito. Né? Tô próximo, o produtor recorre a mim. Perfeito. Até para coisas que eu eventualmente não venda, mas ele quer me ouvir a respeito, estou fazendo um bom papel. Até mesmo, qual foi a última vez que eu falei com esse produtor? Ele, faz 15 dias, ele não me ligou, eu não liguei para ele. Será que está indo bem esse pós? Deixa eu ligar, deixa eu conversar, deixa eu falar que eu estou disponível para ele na hora que ele precisar, né? Mas é isso mesmo, tem como mensurar com a frequência do que vem ocorrendo, qual que é a forma que ele te procura. Mas aí a hora que você solidifica o negócio, essa é a melhor medida do pós-venda. A hora que você vê, não, estou indo bem, a compra está recorrente, eu faço parte da propriedade, você sente parte da propriedade. Através do pós-venda, você vai chegar num ponto que você vai falar assim, não, eu faço parte dessa propriedade. Eu estou dentro do negócio. Você mostra até como parece que foi você. Exatamente. Né? Eu estou dentro. Eu estou dentro. Falou, estou cuidando dali, ó. Olha, eu estou dentro do negócio. Não, legal. Isso acontece muito. Isso acontece muito o seguinte. Às vezes o franqueado fala, não, vem cá numa propriedade que eu tô cuidando do gado de leite. Vem ver. Vem ver. Ele se torna na cabeça dele, isso é real. Ele fica orgulhoso do trabalho dele e no rebanho do outro. Perfeito, perfeito. E ali vira uma vitrine. Claro que o produtor não vai se preocupar de você levar para ver. Claro que não. Você vai pedir licença, claro, você vai entrar. O produtor gosta. Posso mostrar o trabalho que eu estou fazendo claro, aqui? Imagina, ele vai achar bom feliz, demais. Vai ficar orgulhoso. Isso para ele é motivo de orgulho. Motivo de orgulho. Motivo de orgulho. Pô, Beto, quantas dicas aí preciosas, né? Coisas simples. Agora, assim, até porque a gente está partindo agora para a reta final aqui do nosso episódio de hoje. Beto, negócio é território bom de fazer amizade, não é? É bom demais. Quantas pessoas na sua vida você conheceu em ambiente de negócio e que se transformaram em amizade? Ô Pedro, eu não sei nem mensurar isso. Porque assim, eu conheço muita gente, né? E isso foi por conta... Eu vou te dar um exemplo que aconteceu semana passada. Teve um investidor, estava adquirindo uma franquia, ele é de uma cidade que chama Socorro, aqui no estado de São Paulo. E eu vi a foto dele e alguém citou o nome Cidade de Urupês. Eu peguei e falei assim, pergunta se ele não é parente do Gabriel e do Gustavo. Aí eu liguei, era o sobrinho do cara.
Né? Então, tipo assim, a gente vai fazendo relação eu tenho muita amizade. E isso foi gerado em cima de negócios mesmo, né? A gente acaba conhecendo muita gente e isso facilita demais a vida no dia a dia. Não só as amizades. A minha esposa, ela fala, na época que teve a pandemia, eu fiquei internado e tal, fui pro UTI. A minha esposa falava, eu não sabia que você conhecia tanta gente. O que teve de gente procurando, eu não sabia que tinha tanta gente que conhecia. Pessoal preocupado e tal. E tudo produtor. Isso era tudo, esse relacionamento começou através de um negócio. E esse relacionamento, às vezes eu fico 5, 6 anos sem ver a pessoa e a pessoa está preocupada. Como é que você está? Caramba, isso você imagina. Isso vale mais que dinheiro. E isso aconteceu por quê? Porque eu fiz um bom trabalho junto com ele. Sabe, a gente criou esse laço. Criou isso. Isso eu não estou falando só aqui no estado de São Paulo, estou falando no Goiás, estou falando no Pará, estou em todo lugar que... E o pós-venda, ele é muito a responsabilidade do pós-venda para isso ela é muito grande, né? O pós-venda tem que ser feito. O franqueado que vender e falar, pronto, agora eu vendi, que bom, vou para casa, esquece. Você tem que fazer o pós-venda. Né? Ou então aquele que fala assim, eu não misturo amizade com negócio. Não, esquece. Cara, desculpa. Pô, então sai do negócio. Você não sabe a besteira que você está falando. Sai do negócio. Porque o maior prazer que eu tenho... Às vezes eu tô participando de um evento, não importa, me liga um. Ô, como é que foi o nome daquela carne que você falou lá, que você fez o churrasco? Tal, né? Ó, pode procurar, liga para tal pessoa que o cara faz o corte para você. É isso. Pô, tem coisa mais gostosa. Rapaz, cara, é bom. Que você ter esse nível de relacionamento com as pessoas, né? E assim, né? Esse é o ambiente que a gente tem dentro da agro. Sim. Quem conhece agro por dentro, né? Sabe do quanto nós temos um relacionamento ali de família. Chegou de manhã aquela festa, né? E é gostoso. Eu vou lá e me sinto numa casa de amigos. Então, negócio não é porque é negócio que tem que ser frio, não é porque é negócio que tem que ser distante, não é porque é negócio que tudo tem que ser escrito e assinado. Exatamente. Aquela dica que você deu no último episódio de falar assim, não, à noite eu mando a nota pro senhor na confiança. Rapaz, o produtor não vai desonrar. Cara, aquilo ali eu usei a vida inteira. Né? O contrato a gente assina depois tô começando a trabalhar. É isso aí. Tá, a gente troca minuta aí, nós vamos nos entender, nós somos pessoas boas. Acabou. É isso. Não e é a isso? coisa é muito mais simples do que às vezes o franqueado ele imagina. Ele cria uma situação na cabeça dele que gera um bloqueio. Né? E isso em tudo, na venda, no pós-venda, é muito mais simples. Né? E é o Desculpa. Não, e é o que eu falei no primeiro episódio, acho que eu falei. Ou faça com o produtor que você queria que fizesse com você. Imagina que é você comprando isso. Eu estou comprando um produto que para mim talvez seja desconhecido. Será que Como eu é vou que fazer? você se sentiria se eu vendesse para você e te abandonasse? Né? E tem métodos de venda, né? Aconteceu uma coisa engraçada outro dia. A gente falou, só voltando um pouquinho, quando a gente falou de venda, era para ter comentado isso. Outro dia eu não gosto desse. Eu acho que a gente tem que ser claro, né? Outro dia tocou campainha em casa e falou assim, correio. Eu saí lá fora, correio. O cara falou, não, é queijo. Eu falei assim, mas não é correio? Ele falou, não, é queijo. Você entendeu errado, estou vendendo queijo. Então, a tática do cara para chamar, porque ele já aprendeu o seguinte, que se ele toca campainha e fala, eu estou vendendo queijo, a pessoa já faz isso e fala, não, ele fala, é correio. Mas você tem certeza que foi correio? Ou ele falou queijo? Não, ele falou correio mesmo. Bicho não, cara, e ele é esperto, eu conheço ele. Ele usa isso mesmo, né? Então E às vezes fala até dando risada. Não, e aí ele. Admitindo não, na hora que eu saí, ele falou, não, mas é porque você viu que é a tática que ele usa para tirar a pessoa de dentro de casa para ir lá ver o produto dele. Eu não posso julgar o cara por isso, porque você imagina o cara no sol, todo dia rodando com isopor pendurado no ombro, cheio de queijo. Se ele fala, tô vendendo queijo, a pessoa já fala, não, obrigado. Ele fala, correr, a pessoa vai lá fora. Bom humor, bom humor. O bom humor é tudo na vida. Beto, mas que legal, viu? Esse é o espírito da agro, né? Eu acho que nós escolhemos um tema para esse penúltimo episódio, né, da primeira série. Pô, nós vamos completar já 10 episódios. E eeram 8, né, inicialmente, tivemos que estender mais 2. Estendemos mais 2 e assim, ó, o que eu considero mais importante é
Agro precisa soar simpaticamente na cabeça do nosso cliente. Claro. Quando ele lembra da nossa marca, da marca que a gente carrega no peito, ele tem que lembrar de gente boa, gente séria, gente que não mente, gente que vende o que entrega, né? Gente que presta um bom serviço depois que vende. E é assim que as marcas vão entrando na vida das pessoas. Quando você pensa no seu banco do dia a dia, do trabalho, você vai lembrar de um monte de coisa boa. Quando você lembra da marca de automóvel a qual você se fidelizou, é porque aquela marca te proporcionou uma jornada boa ao longo da vida. Tem o cara que não larga Volkswagen por nada, mas tem o cara que não larga Ford, não larga GM, não larga seja lá o que for. Né? A gente se apaixona pelas marcas por conta das atitudes das pessoas que estão lá dentro. Exatamente. Ô Pedro, e uma coisa que eu acho que tem que ficar bastante claro para o franqueado, que é o seguinte: não se preocupe com o que você está entregando, o que está aqui dentro. Isso aqui é responsabilidade nossa. Isso aqui ele pode ter certeza que o que está aqui dentro é coisa séria, é coisa para dar resultado. Acredite nisso. Acredite nisso. As portas para qualquer franqueado, para quem quiser visitar, está aberta para conhecer. Mas eu falo assim, a tecnologia que está aqui dentro é o que a gente está prometendo, ela está sendo entregue. Então, e que orgulho, agora nós vamos mostrar a fábrica, hein? Para quem quiser conhecer, para quem quiser conhecer, gostoso, vai lá ver. Exatamente. Né? Toda a higiene, a organização, a tecnologia. O pessoal até assusta que a fábrica é um pouco compacta, mas ela ela foi desenhada para ser compacta mesmo. Né? Porque eu prefiro... E com uma produtividade lá em cima. Lá em cima. E aí o franqueado ele tem que pensar o seguinte: eu tenho um produto bom. O produto que eu tenho em mãos é bom. Hoje muito franqueado fala isso. Cara, ninguém pode falar do produto. Tenho confiança. O produto é muito... Não, ele sabe, ele vê resultado. Ele com os franqueados e ele fala, cara, o produto é bom. E às vezes ele fala, eu que estou errando. E geralmente a hora que você conversa com ele, o problema dele é o pós-venda. Não deixe de fazer o pós-venda. Pós-venda é decisivo no nosso negócio. É decisivo e ele... Em qualquer negócio, mas no nosso é mais ainda. E ele serve para perpetuar o negócio. Para manter o negócio vivo. Que legal. Manter a franquia lá em franca atividade ganhando dinheiro. É isso. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês em mais um episódio. Compartilhe com as pessoas, mande mensagens. Ah, eu fiquei com uma dúvida. Tá aqui o Beto. O Beto é o cara que soluciona todas as dúvidas que vocês puderem imaginar. No próximo episódio, produto, nós vamos passear pela linha de produtos e o Beto vai falar das principais propriedades. A gente vai navegar no universo de produtos. Beto, perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Que Deus te abençoe cada vez mais. Deus tenha muita felicidade. E vamos adiante, pessoal. Temos muito para vender, muitos negócios para realizar. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.